Bora! Primeiro, Opa. Seja bem-vindo, Caio. Tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com um dos grandes hosts do APA Show 2024. O que você me chamou então? Porque eu quero ser host agora. Pô. Um cara que tem um histórico muito legal no varejo, empresa de tecnologia também, autor de livro e agora está aqui no meio dessa guerra civil rolando, que está esse segundo dia de APA Show lotado, não dá nem para andar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. É sempre assim, né? A APAS é essa muvuca, não à toa, um dos eventos mais importantes do mundo quando a gente fala de varejo, né? É o maior da América Latina em termos de supermercado nessa história toda, mas é realmente um dos maiores do mundo nesse sentido. Cara, a primeira pergunta é como você veio parar aqui? Bom, Não necessariamente aqui. Aqui eu peguei o carro de manhã e... Não necessariamente aqui. Fui do Waze. Não necessariamente aqui. Peguei trânsito pra caralho. Não. É. Como você veio parar aqui, nesse momento, no APA Show, com um palco seu, com toda essa bagagem, como você chegou aqui? Cara, é uma estrada longa, são 26 anos de jornada. Eu comecei no varejo de uma maneira meio inusitada para quem me conhece hoje nessa história. Eu sou arquiteto, né, eu me formei em arquitetura e urbanismo, essa história toda. Comecei a entrar pelo mundo do varejo, minha história do varejo até um pouco mais atrás. Minha mãe trabalhou sempre no varejo, essa história, se aposentou com mais de 50 anos de carreira no varejo. Caramba. Voltou pro mercado agora, tá trabalhando e tal, mas de uma forma bem mais amena, né? Essa história, porque é workaholic, adora trabalhar, então não consegue ficar em casa, então trabalho para ela é um pouco do dia a dia mesmo, essa história toda. Se não para. Não para. E então sempre teve esse papo dessa rotina do que é uma pessoa que trabalha no varejo dentro da minha casa. A mãe que no sábado ou no domingo estava trabalhando, no feriado também. Dia das Mães eu mal vi a mãe porque estava no Dia das Mães dentro de uma loja, como gerente de loja. Se aposentou como gerente de loja, então é uma rotina que eu conheci. Então quando eu comecei a fazer arquitetura, cara, eu odiava o varejo. Não queria ouvir falar dessa porcaria e tal, porque eu tinha em casa uma mãe que trabalhava muito nesse sentido, né? Mas o problema do varejo é que se você entra nele e se apaixona por ele, cara, como é o caso que aconteceu comigo, com vocês, e talvez com muita gente que está escutando a gente aqui, você não sai mais desse mundo, você não consegue mais sair daquilo, é viciante, né? É o ritmo, a dinâmica, então se você consegue encaixar nesse ritmo de vida, você não quer largar mais dele. O que você acha que te pegou? Você sair dessa negação e... Cara, eu acho que assim, eu nunca tive problema com o dinamismo do mundo do varejo. Realmente ele é cada vez mais complexo. Cada vez mais acompanhar o varejo, ele exige desafios aí de absorver informação numa velocidade cada vez maior e mais intensa. É difícil, é o tal do FOMO, né? Fear of missing out, medo de ficar de fora. Né? Então, existe isso. Mas acho que essa questão do varejo sempre se reciclar, se renovar, buscar fazer o diferente e tal. Acho que isso que acabou me inspirando, não é aquela coisa quadrada. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho melhor com números, mas eu nunca seria um cara de exatas, atrás de gráficos, planilhas, estatísticas. Esse mundo estático não é pra mim, eu gosto muito desse mundo mais um pouco mais dinâmico ali, dessa aventura, humano. Comportamento. Tanto que eu falo, eu não sou especialista em varejo, né? Varejo é uma linha, mas eu sou muito mais alinhado com o comportamento do consumidor. Então você fala em varejo, qual o segmento que você fala? Só supermercado? Não. Eu entendo o varejo pela perspectiva do consumidor. Como é que o consumidor vem comprando, como é que ele vem se comportando. Isso vai afetar tanto o supermercado quanto a loja de moda, né? As questões são muito próximas, as questões são muito parecidas, então é muito nesse sentido. Aí você perguntou da história, eu comecei fazendo dentro do varejo comunicação visual. Fazia fachada de loja, fazia layout, comecei dentro do Matcom, material de construção, como a gente fala. Fazer layout, tipo layout de loja, como arquitetura, né? E a arquitetura, quando eu comecei a desenhar e trabalhar nessa área, a arquitetura em si, a faculdade nunca me respondeu, pô, por que uma gôndola nesse sentido vende, se eu inverter ela não deixa de vender, né? E a arquitetura não te dá essa base. Né? Então eu fui buscar na época, a gente está falando de mais de 20 e poucos anos atrás aqui, uma base de aprofundar em marketing. Então eu sou um arquiteto que começou a fuçar com marketing e comecei a entender na época de merchandising. Então tinha pouquíssima literatura ou assunto sobre isso. É um tema praticamente novo. Não é novo na execução, mas novo de falar ou de pensar sobre, né? Trade marketing era um termo que nem existia, cara, aplicado no varejo, nessa história toda. Então a gente estava buscando conhecimento, então eu acabei trabalhando nessa história de tentar evoluir essa conversa de arquitetura com o varejo. E você foi juntando as duas coisas? Sim. Você estava trabalhando em layout e você começou a entender um pouco de gente, de marketing de uma forma geral? Porque daquela época a gente só falava de comportamento do consumidor de uma forma isolada em pesquisa, sabe? Ela não descia
a fórmula de como é que isso acontece com experiência mais experiência. observacional, assim, tipo, empírica, vamos olhar. Isso. Né? Processo científico. A gente está falando de ano 2000, 99, no final da década de 90 para o ano 2000, a grande literatura dessa época era o Vamos às Compras do Paco Underhill, que o livro pregava que você tinha que observar a loja para você entender o que o teu consumidor está esperando. E por N maneiras, quando eu trabalhava nessas redes de varejo que eu trabalhei, fui de Cico, fui CIC Casa de Construção, uma série de redes, mas naquela época a gente até seguia o cliente, cara. Eu seguia o cliente, eu via o cliente estar na loja, obviamente com uma certa distância, mas eu via estar na loja... aqueles mímicos, né? Não, com uma certa distância, mas você observava, cara, como é que esse cara olha, pra onde ele olha, o que ele faz, que gôndola que ele entrou, o que ele gostou, o que ele se irritou de ver. É quase um consumidor oculto, só que ao invés de ter a perspectiva do eu tinha a perspectiva do cliente, que era um pouco do que o Paco pregava com câmera, espalhada na loja, medindo e tal. Então isso foi uma evolução. Hoje a gente tem outros tipos de sistemas e mais do que isso a gente tem pesquisas e aprofundamento sobre o que é a realidade do comportamento do consumidor, geração Z, milênio, o que eles gostam, os termos da moda e tal. Então a gente consegue aprofundar mais isso quando a gente fala da experiência de loja, que as pessoas estão buscando no varejo, como é que elas querem comprar hoje. Então hoje está mais diluído essa conversa, é mais fácil de ela aplicar. Já tem universidades, faculdades, pós-graduação, curso rápido, curso longo, tanto faz. Hoje sobra literatura nessa história que, ou seja, tem material para o varejista sempre se aprofundar nessa questão. E aí você, com toda essa bagagem, né? Acidentes vão acontecer live aqui, né? Com toda essa bagagem, quando você fala de consumidor, mas tentando puxar um pouco, você mencionou a questão geracional e tudo mais, mas puxando para a realidade do supermercado. Porque hoje o que o adolescente gosta? O adolescente gosta de ficar assim, ó. É isso que o adolescente gosta. Então, você tem essa enxurrada de redes sociais, você tem um vício latente, você vê estudos de screen time subindo, assim, de uma forma Sim. bizarra, mas ainda tem gente que vai na loja física. Aqui a gente está numa feira de supermercado. O supermercado, ele tende a crescer para o digital. Os Estados Unidos está com, se não for na memória, 15% de comportamento de compra online, 1/3 disso clique e retire. O Brasil está nos seus 6, 7, se não me falha a memória, a gente vai chegar lá também no supermercado dia. sim, no varejo geral a gente está quase em 15%. Foi o varejo supermercadista, né? Supermercadista. Então a loja física ela ainda é muito presente. O que você encara de desafio no entendimento do consumidor para quem toca as lojas físicas hoje, as lojas físicas de supermercado? Cara, vamos lá, a gente está numa feira, que nem um ambiente de compra, de B2C, um ambiente de B2B. Mas você vê que o que chama a atenção nos stands são as experiências propostas. Então, se eu tivesse um stand com paredes brancas, com gôndolas sem graça, só com o meu SKU jogado na prateleira de qualquer jeito, dificilmente eu faria negócio. Mas você vê o cara vendendo macarrão, fazendo quase uma cantina, né, com o chefe italiano lá, jogando pizza pra cima. Você vê aqui, ó, o pessoal de flor aqui fazendo uma floricultura maravilhosa, né, tal, vistosa. As pessoas querem experiências, cara. Então, por exemplo, assim, para comprar coisa sem graça, você vai comprar no online. Né? Esse é o grande problema. Para comprar coisa com experiência, você ainda quer a loja física. Quem não gosta de ir num supermercado agradável quanto o Empório, fazer um passeio com a família. Né? Não estou falando se a questão se eu tenho ou não tem dinheiro, se é caro ou se é barato, não é por isso. Depende do dinheiro. É um passeio gostoso, quando você vai num lugar com um produto bonito, com um pão legal, com uma adega bonita, bem vistosa, departamentos bem organizados. Isso chama a atenção do consumidor e sempre vai ser atrativo. O que não podemos mais, e o varejo ainda peca muito nisso, achar que o varejo ele é resumidamente uma planilha Excel. O que eu comprei pela margem que eu vou vender e acabou essa história. E o consumidor sozinho vai comprar e o consumidor só quer preço. O que mais mudou hoje é que sim, o preço ainda é importante. Mas pensa a última vez que você pediu comida no iFood, por exemplo. Você não pegou aquela pizza mais barata, você pegou aquela que entregava mais rápido. Então às vezes a gente está disposto a comprar tempo, a pagar mais caro por experiência. Por exemplo, a gente vê restaurantes em São Paulo abrindo, né? Mesmo em uma situação que tem muito restaurante que não está conseguindo segurar as pontas, né? Um quilão no meio da Vila Olímpia, que está todo mundo fora do escritório, o cara tá arrebentado, tá difícil o cara, né? Você tinha lá 5 dias para ganhar a tua semana. Se as pessoas só vão de terça a quinta no escritório, eu perdi 2 dias de faturamento, eu perdi muita coisa ali nessa história, né? Quase 40% do meu faturamento foi embora. Assim, esse cara tá desesperado. Agora, por que um restaurante do Bob Esponja, que abriu recentemente, tem fila de 3 horas? Por que o restaurante de Jurassic Burger em São Bernardo tem fila no final de semana? Por que os restaurantes do Harry Potter você não consegue nem fazer reserva? Porque experiência. Ninguém vai lá para comprar hambúrguer
para comprar batata frita. O iFood tem milhares de opções. Então o varejista ele tem que centrar a experiência de loja física dele na experiência de loja física. O que eu estou dando como qualidade ao meu consumidor? Eventualmente preço, obviamente, se é muito caro, você vai afugentar boa parte da tua clientela. Mas tem espaço para empórios caros hoje, para supermercados caros, assim como supermercados que focam em preço, tem que se focar em experiência. Acabamos de ver no Brasil uma situação que o Dia, né, foi embora. Por quê? Porque era zero experiência essa história. Era uma coisa de rasga-bunda, põe de qualquer jeito e tal, porque nós somos econômicos e acabou. E não é isso, né? Não é isso, não é isso. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta, mas eu ia me contradizer na sequência, porque eu ia falar, como que você alia experiência com custo? Mas, cara, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, um Trader Joe's, que é um mercado barato, pô, é agradável você chegar lá, sim, coisa marca própria, você vê na gôndola e fala, olha, isso aqui, só tem marca própria. Isso aqui combina com aquele outro item ali, aí você pega o outro item que você nem sabia qual que era e vê e fala, pô, acho que dá pra fazer uma receita legal aqui. Um monte de comprar no Whole Foods lá fora é que é tudo natural, tudo orgânico, tudo é mais saudável e tal. Então assim, cada um no seu quadrado, tudo dá pra fazer, cara. A questão é que o varejo de maneira geral, e aí não é só um erro do supermercado, tá? O varejo de moda pega muito nisso, então eu tô cansado de ir pra rincões do país, aí, sertão de Bahia, sertão de Piauí, que você encontra loja, tá falando com uma amiga nossa aqui, falou assim, cara, às vezes o Americanas é uma referência de qualidade. Por quê? Porque se o cara for comprar numa loja de moda, uma outra, é alguém que veio aqui abastecer na José Paulino, levou pra lá, coisa meio falsificada, de qualquer jeito. Então, o cara vai na Americana, leva uma camisa da Malve, da Hering, sabe, uma calcinha da Hope. Então, produtos que o cara tem confiança, um brinquedo da Estrela, não um brinquedo falsificado. Então, tem algumas questões do varejo, porque o varejo não sabe colocar valor. Esse varejista nessa cidade, se montasse alguma coisa pequena, uma proposta de valor, conseguiria bater uma Americana nessa história toda. Mas a gente ainda peca nesse modelo aqui, eu tenho que comprar barato, vender barato e dane-se a experiência. Não preciso ofertar experiência, ofertar preço. Esse é um erro crasso dessa história. As melhores marcas são aquelas que estão conseguindo, que estão crescendo hoje, só que elas estão conseguindo entregar algum tipo de experiência diferenciada para o consumidor. Elas que vão inclusive vencer esse caminho contra um aplicativo, um marketplace, alguma coisa assim, porque marketplace barato vai ter. Porque o marketplace, a função dele é dar escala e vender com margem quase reduzida a zero para vender na escala. Como é que você quer ser competitivo contra isso? Não existe isso, não existe. Viemos de uma NRF, o Lee Peterson trazendo de volta esse negócio que as pessoas não têm que ir numa loja, elas têm que querer ir numa loja. Porque se eu tiver aqui ir na loja, eu compro online. Há alguns anos atrás eu usava isso, falando que era o fator popô de bumbum mesmo, de bunda. Porque eu falava assim, se não tiver um motivo para levantar a bunda da cadeira para ir até a tua loja, eu vou comprar no digital, cara. No digital. Minha esposa vira para mim e fala assim, precisa comprar a cartilha do teu filho, o que você faz? Eu cato na Amazon o aplicativo e compro, porque eu não quero uma livraria vai chegar no mesmo dia. É porque eu não quero comprar uma cartilha do meu livro e catar o carro e ir até o shopping para comprar cartilha de criança, cara. Não vou fazer isso, não vou perder esse tempo. Agora você fala assim, pô, eu tô pensando em me aventurar numa culinária nova, vou numa livraria folhear livros a tarde inteira para achar o que eu quero trazer para casa. É uma outra aventura. Isso na verdade é duas coisas geracionais somadas, né? Porque tanto o desprazer de ir, como o excesso de alternativa para o seu entretenimento que você tem dentro de casa. Porque passeio da família era dar um rolê no shopping, vamos fazer um passeio, exato. E hoje não existe isso, mas você pode ficar no celular e você vai ser mais entretido. Eu acho que nem tanto. Concordo contigo, mas parcialmente aqui. Porque eu acho que se você tem uma boa experiência, você tira a criança da tela. Você tira o adolescente da tela. Sem dúvida. A questão é que a gente não tem tanto boas experiências. Se a gente for pensar como era antigamente, pura e simplesmente não vai surtir efeito, precisa mudar. Eu acho que ainda a gente peca nisso. Tudo que tem boa experiência consegue entregar bem, consegue estar a loja cheia. Quando você vai no shopping, você vê as lojas mais cheias, são aquelas lojas que tem algum diferencial. Eu uso há muito tempo, há 15 anos eu falo, todo cliente que entra numa loja, sai do corredor do shopping, entrou na loja, ou chegou até a tua loja de alguma forma de loja de rua, pior ainda se é loja de rua, tem intenção de compra. Tem intenção de compra. Pode ser convertido. Pode ser convertido, porque assim, cara, se não entrava em todas as lojas, por que a gente não entra em todas as lojas do shopping? Porque a gente só entra naquelas que despertou o interesse de compra. Seja porque eu vi uma propaganda do produto na televisão, eu quero ver se o produto é bom de verdade. Quer dizer que se o produto for bom de verdade, talvez eu leve. Isso é intenção de compra. Curiosidade é intenção de compra. E o varejista é difícil de entender isso. Não, ele só veio dar uma olhadinha. Eu falei, não, é que você não entendeu o que ele queria. Você não soube captar o que ele queria naquele momento para comprar. Exato. E o exemplo que você falou, até em pricing acontece a mesma coisa. Muito varejista tem na cabeça que monitora a concorrência para brigar e reduzir preço.
Cara, se você deu o exemplo do marketplace, que a função, né, fim é custo. Sim. Cara, quando você fala de um grande atacarejo, atacador de serviço, que abre um por dia em cada uma cidade do interior aí, a função dele é exatamente a mesma. Aí o varejista que tem um supermercado, ele pensa, fica desesperado, fala, vou competir por preço. Cara, não, você não vai conseguir. Mas o próprio cash and carry, o modelo do atacarejo, está passando por essa revisão de problema, inclusive que eles criaram um próprio problema para eles. O modelo deu certo no começo, deu tanto sucesso, todo mundo resolveu investir nesse modelo, de tanto se investir, se canibalizou as áreas, porque não tem, sei lá, em um raio de 10 km como caber 4, 5 atacarejos, não existe isso, não existe público para isso. As pessoas estão começando a comprar cada vez assim, com mais recorrência e com menos ticket nesse lugar. Então, o cara ia para comprar a compra do mês no atacarejo, ele está indo uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, quase comprar mistura, como era o modelo do supermercado. E aí o atacarejo, como não está sendo atrativo e está apanhando a margem, começou a fazer o quê? Fazer bandeja de carne, fazer serviço, aí ele passa a ter que entregar serviço também. Ele começou a virar hipermercado de novo, entregar serviço para diferencial. Então, assim, a experiência vai ser sempre diferencial. Porque se eu brigar só por preço, cara, eu vou estar sempre cortando literalmente na carne, não na gordura. Exato, e você tem que brigar por preço. Você, por exemplo, você vai fazer uma propaganda de uma cerveja para o final de semana, que é um item super sensível. Ok. Só que, cara, se o cara chega na tua loja e vê junto com a cerveja o cantinho do futebol ali, que tem a coisa do churrasco, ele vai aumentar o ticket. Que tem um amendoim, um petisco, coisas que são menos sensíveis, ele pode fazer uma recomposição. Sim. O negócio funciona, ele vai ter uma puta uma experiência. Ele vai chegar lá e falar, pô, saí pra comprar cerveja, mas resolvi o final de semana aqui, ele vai ter um dia agradável nesse sentido. Mais clássico o caso do Walmart com fralda e cerveja junto, né? Porque o cara ia comprar fralda pra criança e levava cerveja pra casa, tava de saco cheio na história, né? Agora, deixa eu te perguntar. Tô aqui pra isso. Você tem um livro que eu falei pra você antes da gente começar, que a gente inclusive roubou, copiou, uma camiseta da empresa. Fazer arroz com feijão é a mesma coisa. Arroz, feijão e varejo. Exato. Aí, Matheus, vamos fazer igual os youtubers. Coloca o link aqui onde que eu aponto. Faz aqui, ó. Por que do título? Porque naquela época a gente já falava muito sobre fazer o básico bem feito. Não é um tema do ano passado, eu lancei esse livro em 2016, cara. Desde lá eu falo assim, não adianta a gente sofisticar. Assim, quem me conhece em palestra, em evento, no próprio podcast, no VarejoCast e tal, e outros artigos que eu escrevi para revistas, eu sou um cara que eu prego primeiro uma visão mais simplista das coisas. Eu acho assim, tudo tem que ser omnichannel. Não é, cara. Vai na 25 de março saber quem é omnichannel. Não existe omnichannel lá, cara. Então assim, e na maioria das vezes quando o cara fala que é omnichannel, ele não é omnichannel. Ele tem uma função multicanal, bem preparada, né, nessa história. Eu vendendo software, que eu mais chegava, cara, eu preciso ser omnicanal. Eu falei, o que você entende que a sua operação precisa ser omnicanal? Me descreve o que é uma... Eu sou seu consumidor, me dá uma jornada omnicanal. Normalmente eu falo, comprar online e retirar na loja. Eu falei, isso não é omnichannel, isso é um pedacinho. Mas Sim. Isso é um compra e retira, um BOPS e tal, isso aqui instala fácil. Então assim, o varejista, ele tem por hábito esses termos aqui nessa história. Então, eu falo, tem que tomar cuidado em sofisticar, mas fazer o básico bem feito. Normalmente eu falava assim, olha, cara, tem varejo 1.0, 2.0, 3.0, a gente deve estar no 5.0 nessa conversa toda, mas se eu encontrar 0.5 na rua, eu tô feliz. Eu não encontro 0.5 ainda, cara, entendeu? Tinha ainda peca em atendimento, em falta de etiqueta de preço no negócio, interruptor de estoque, aí a gente ainda peca no básico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma operação muito bem azeitada, uma operação que funciona, uma operação que se paga. Então assim, fazer o básico bem feito. De básico bem feito, por isso que eu falo arroz, feijão e varejo. Que a gente fala arroz, feijão e mistura, né? Então, assim, primeiro faz o básico, depois a gente pensa na mistura, no que você pode diferente, no que você pode fazer como diferencial, o que você pode fazer para tornar você único naquilo que você faz. Mas primeiro é fazer muito bem feito. As pessoas querem ter uma loja bonita, mas não se preocupam com o atendimento, né? Eu vim do campo da arquitetura, então eu falo, cara, eu prefiro uma loja horrível, mas que tem um bom atendimento, do que uma loja maravilhosa que o atendimento seja péssimo. Exato. Não vai durar essa loja. Então não adianta caprichar num lugar e não caprichar no outro. Não precisa. E pessoas, atendimento, te fala, é o ponto chave dessa conversa. É o ponto de contato entre a marca e o consumidor. Às vezes é o atendente, né? No supermercado, no serviço, pode ser o caixa, entendeu? Porque se o cara, vamos supor, tu vai num posto da Petrobras, certo? Da Petrobras, e você vai ser atendido e digo lá, o frentista foi mal educado com a tua esposa. Fala, nunca mais piso no posto da Petrobras. Cara, você queimou a Petrobras inteira por causa de uma pessoa. Entendeu?
Ah, nunca mais volto daquela padaria. Por quê? Porque o caixa da padaria foi grosso comigo. Você queimou um negócio por causa de um atendente. Então, assim, o ponto de contato mais importante, mais frágil, inclusive, nessa história toda, e importante tanto quanto, é esse ponto do consumidor com um atendente, com alguém de pessoas nessa história toda. Você já meio que respondeu a pergunta, mas se você pudesse falar do básico bem feito, qual que é o maior problema que você encara hoje para o setor supermercadista? Caso seja o que você está falando até agora, no caso, enfim. Claro. E depois compor com como que tecnologia pode ajudar nisso. Essa é legal, porque assim, vamos lá, tecnologia. Tecnologia não vai te ajudar em nada se você não sabe qual é o teu problema. Então assim, eu sou um cara que defende muito a pauta de tecnologia, eu sou conhecido eu sou um cara de inovação no varejo hoje, então a tecnologia está em tudo que eu faço, né? Eu sou um cara que 100% do que eu faço eu uso IA hoje, não quer dizer que é 100% feito por IA, mas eu uso o IA para fazer 100% do que eu faço hoje. Mas o fato é o seguinte, se eu não sei qual é o meu problema, não adianta eu buscar tecnologia no mercado, entendeu? Primeira coisa é o seguinte, cara, eu tenho um problema no meu negócio hoje, fila. Eu tenho muita fila e isso está fazendo com que eu venda menos, porque as pessoas estão saindo aqui irritadas porque a fila não anda. Mas aí... Não, primeira coisa que você resolve nessa história, posso colocar pessoas para resolver esse negócio? Não dá para contratar pessoas porque é caro, porque o custo aumentar. Existe algum processo que eu possa fazer para melhorar essa operação? Processo, né? Processo. Não existe processo. Aí assim eu penso na tecnologia que pode me ajudar. O problema do varejo é que o varejo hoje busca a tecnologia como fim. E não é um bala fim, de prata. É um meio. Não existe isso, não existe. Porque muitas vezes que eu falei como omnichannel, não adianta. Eu quero só omnichannel, tá aqui teu negócio omnichannel, o cara não usa 5% daquilo que ele contratou, né? CRM, qual que é o melhor CRM do mercado, você sabe? Para o supermercado? É aquele que alguém usa. Porque se você não usar o CRM sozinho, não vai fazer nada para você. E o maior problema do CRM, você pode pegar a melhor plataforma de CRM do mundo. Estou brincando com você, fiz uma pegadinha, mas pode ser a melhor plataforma do mundo. É que eu até pensei, mas eu não ia responder. Ainda bem que você não ia responder, por questões estratégicas. Questões outras. Mas o fato é o seguinte, né? Se ninguém for usar, ele não vai fazer nada sozinho. Entendeu? Então, porque a gente precisa de pessoas que entendam o cliente, o consumidor. Então, a gente tem que trazer o negócio antes da tecnologia. Sim, a tecnologia ela resolve muita coisa. Como eu falei, que eu trabalho com IA em 100% do que eu faço. Então, a tecnologia está lá para... Eu brinco. Se não é para aumentar a venda, se não é para melhorar processo, se não é para reduzir custo, o nome que eu dou para isso é pirotecnologia. Coisa que pisca, que pula e que não serve para nada. É pirotecnia. É coisa que queima o dinheiro do varejista. Não adianta. Nossa, botei um super sistema de vendas aqui. Tá vendendo mais? Não, aumentou o custo, aumentou. Pirotecnologia. Tá resolvido. Mas aí, vamos lá. Voltando à primeira parte da pergunta. Do arroz com feijão bem feito, o que você encara que hoje é o principal problema? Cara, eu acho assim... Para o setor supermercadista, e aí qual tecnologia que resolveria? Cara, para o varejista tem várias nuances aqui que a gente pode falar. Dá para ficar um dia por cada problema, cada corte de logística, atendimento, preço e tudo mais. Dá para a gente abrir N temas aqui. Mas quando a gente fala de maneira geral, eu acho que o maior problema ainda do varejista é entender, de fato, o que ele precisa ter numa loja. Qual o mix adequado? A gente perde muito produto no final do dia, a gente tem muita cultura no final do dia, tem preço ou não ter preço no produto ainda é um grande problema. Então existe toda uma gestão ali da composição daquela loja, do PDV. Então a gente monta, a maioria do varejista hoje monta um PDV por ego. Você acha que isso um pouco de esquizofrenia? Tamanho, sabe, quando eu falo ego assim, o tamanho da loja é o ego do cara. Porque às vezes depende da região, eu posso ir numa loja pequena, bem compactada, com os que são vendidos naquele dia, é reposto no dia e resolve. O problema é que às vezes as lojas são gigantescas, que o cara repete produto que o cara não tem nem estoque para encher uma loja. A gente vê isso pelo Brasil inteiro. Mas você acha que às vezes essa esquizofrenia do cara ter hoje uma coisa, aí amanhã mudar e querer ter tudo, aí, enfim, essa confusão que você está falando, pode se dar pelo fato do cara não ter uma clareza estratégica de propósito? Tipo, cara, eu quero fazer isso, a minha empresa vai fazer isso e nós vamos servir, esses serão os nossos atributos. E depois ele perseguir isso. Cara, eu acho que assim, primeiro, a gente tem que estar acordado para a mudança. E a gente tem que estar atento à mudança, porque ela pode vir de onde a gente menos espera. Tanto a mudança que nos faz para sempre, como aquela que esmaga a gente. Então a gente pode estar lá achando, não preciso fazer nada, mas alguma mudança vem e muda a gente. Como a mudança que acabou com as locadoras, que é o streaming, né? Ou a foto digital que acabou com a loja de foto, né? Então, pode vir uma coisa de fora do mercado e esmagar a gente. Pode vir um modelo de negócio novo que no futuro acabe com o supermercado. Acho difícil, a gente nem consegue criar isso hoje.
Mas o que é o futuro? O futuro é um papel, né, em branco ali, pode acontecer um monte de coisa. Mas eu acho que o grande dificuldade hoje é o cara ter, então eu acho que ele tem que ter uma espinha dorsal, que é exatamente esse propósito dele, mas ele tem que testar modelos dentro da possibilidade do negócio dele. Perfeito. Ele tem que Estar aberto. Ele tem que testar modelo, cara, porque o que não pode, aí é uma filosofia pessoal, assim, que eu trabalho todo dia, isso em qualquer coisa que eu faço, eu troco tudo eu acho por um eu sei. Toda vez que eu acho alguma coisa, eu estou errado. Porque eu não tenho que parar o que eu posso fazer pelo meu achismo. Então todo mundo que alguém fala assim, óbvio, tem coisas, eu vou brincar aqui, tem coisas, eu acho que se eu cair, me jogar da ponte, eu morro. Não preciso saber sobre isso, eu vou morrer, né, cara, é fato. Mas o fato é o seguinte, cara, pô, estamos com uma ideia nova pra gente vender mais, com uma ideia de marketing, né? Acho que não vai dar certo. Atesta ela. Vamos saber se não dá certo. A minha esposa vira pra mim, olha uma coisa na vitrine da loja e fala, amor, será que a roupa vai ficar bonita em mim? Eu falo, vai, experimenta. Por quê? Porque se ficar boa, você leva. Se ficar ruim, você já sabe, já perdeu a vontade. É filosofia Lean Startup pro varejista. Tem que ser, cara, mas eu acho que tem que ser muito desse teste. As pessoas entendem que inovação é um salto para o futuro. E não é. Uma empresa que está inovando sempre é uma empresa que caminha no tempo presente junto com o tempo presente. Qualquer pequena mudança se adapta rapidamente a pequena mudança. Não precisa se construir grandes mudanças a cada 5 anos, como a gente vê as empresas fazendo hoje. Isso não existe, cara. A empresa que não está inovando constantemente, ela vai envelhecer e vai ficar muito caro fazer esse passo para inovação. Entendendo também que cada vez mais esse passo é mais curto, né, cara? Se você não andar no tempo certo, não adianta demorar a cada 5 anos jogando alguma coisa. O estímulo ao teste, o estímulo ao erro, o estímulo ao processo científico como um todo, porque exato. Hipoteticamente o cara vai lá, tem 2 lojas, aí ele fala, quero ter uma padaria, abre 2 padarias. Tem um resultado esperado na cabeça. Uma com um staff ruim, outra com um staff bom. Aí ele olha o resultado na média e fala, não deu certo. Eu não sigo isso. Se não deu certo, derruba e acabou, velho. Segue a vida. O cara tem que investigar. Segue a vida. Sabendo que ele pode errar. Imagina que ele fala assim, acho que não vai dar certo e deixou de executar aquilo que pode ser um grande negócio da vida dele no futuro. Então assim, a gente tem que testar pequeno, não precisa, né, tomar um erro muito grande, vamos dimensionar o erro. Mas dentro do erro que você é aceitável no teu negócio, se propõe a errar. Mas se propõe a provar que você está certo, que você vai errar. Essa sua proposta, ela é zero simples, porque aqui a gente está falando de cultura. Claro. Como que você convence uma rede, um ser, um líder que está lá 300 anos, fez um negócio desse tamanho, vai vendendo bilhões, e você vai chegar lá para ele e falar assim, então, agora a gente vai fazer diferente. Mas aí, como que você coloca essa mudança cultural dentro eu acho que o mindset é esse. Normalmente quando se fala isso com um varejista de longa data, parece que é parar tudo, pisar no freio de uma vez só, dar um cavalo de pau, virar a empresa 180 graus e sair acelerando. Esse é o erro. É óbvio que existe resistência a isso. Por quê? A maior resistência da inovação não é uma resistência porque eu não gosto da inovação. É porque eu tenho medo da inovação. Eu tenho medo daquilo que eu desconheço. Eu tenho medo daquilo que eu não controlo. A maior resistência do varejista a fazer diferente é porque ele não vai controlar. Ninguém, nem eu nem você, gosta de sair da zona de conforto. Todo mundo. Ser humano. O maior erro de qualquer empresa, na história das empresas, é confiar na zona de conforto. Sou líder no meu mercado. Vamos lá. No ano 2024 anos atrás, a Blockbuster pôde comprar Netflix. E obviamente ela não comprou, porque nem eu e você compraríamos, porque a Netflix era uma porcaria. Uma empresa que entregava pelo correio fita cassete. Do lado eu tinha a maior rede de distribuição de filmes, né, ou de mídia do mundo, quando não tinha streaming. Então, a Blockbuster não precisava comprar Netflix. Eu lembro que uma ou 2 dessas teve, inclusive. Não, eu vou te contar aqui, tem um monte. Por isso a história, como é que é o próprio varejista? Com a história. Com a história do que já aconteceu. Com a história, não com uma história contada, mas com um fato histórico, né? Então assim, o que aconteceu? A Netflix pivotou. Ela entendeu que aquele negócio pelo correio não ia funcionar e foi, 24 anos atrás, apostar no streaming. Mesmo nos Estados Unidos não tinha banda para streaming, banda larga para streaming. E foi. E a Blockbuster achou que por ser a maior do mundo ia demorar para cair. Quando acordou, não, mais tempo. A gente tem a Kodak, que é uma, talvez você queira puxar, né? A Kodak teve a chance de ter a foto digital, mas provavelmente o board dela em algum momento virou e falou assim, você tá louco foto digital? Nosso maior faturamento é vender rolo de filme. Você tá maluco matar isso aqui? Nossa vaca leiteira aqui é rolo de filme, cara.
E aí, quando acordou o problema, já era. O problema já não tinha mais como controlar nada, deu no que deu. O Olivetti pôde fazer máquina de escrever, dava para fazer computador, né? A Nokia, né? A BlackBerry, com todas as teclinhas touch, era um ícone, todo mundo queria ter um BlackBerry, até que o Steve Jobs inventou o touch. Mostrou lá o Apple com o touch, o iPhone com o touch. Acabou a BlackBerry ali, não é só isso o motivo da BlackBerry. Sim, mas o contexto é um pouco dessa mudança, de coisas que são inesperadas. Então assim, a melhor questão é mostrar que não existe zona de conforto. Se você é o primeiro do seu negócio, o primeiro da sua cidade, o primeiro do seu bairro, já tem alguém querendo o teu lugar. Já tem alguém atrás do seu gap. Já tem alguém atrás de fazer melhor aquilo que você não está fazendo bem. Então eu não posso confiar em zona de conforto. Esse é o maior aprendizado de vida que eu posso passar para o varejista hoje. Se ele confia, tudo deu certo, há 30 anos eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito, e sempre deu certo. Isso não é garantia que daqui 5 anos as coisas vão continuar da mesma forma. E ele não faz da mesma forma que ele fazia há 30 anos atrás. Às vezes ele fala, mas ele não faz. Eu acho que até faz. Eu acho que no final do dia, a gente tem uma coisa, uma frase que eu uso, para a empresa, quanto maior funciona mais essa frase, mas eu falo, inovação não sobe escada, cara. Inovação não sobe escada na empresa. Então assim, onde começa a inovação? É top-down. É da máxima liderança para baixo. Porque se eu tiver um gestor mediano muito bom em inovar, ele não vai conseguir fazer uma empresa virar na inovação, porque se o topo da empresa estiver travado, aí ela não vai virar. Tanto que, na nossa história de supermercado aqui, tem N retratos, eu não vou citar pessoas e marcas, mas elas sabem de quem eu estou falando, quando eu estou falando essa história toda. Você, hein? Você que eu falo também, todas esses que eu sempre falo. Mas o fato é o seguinte, ó, durante muito tempo, esse papo do novo era entregue para a geração mais nova, que estava chegando no supermercado e era quase dado como um brinquedo para o filho. Toma o marketing aqui para você. Vai fazer um negócio. Vai fazer web aqui para nós aqui do e-commerce, pega aqui o marketing para você para brincar com os post-it aqui, com os tabloides e tal, porque o dono do negócio sou eu. Vocês conhecem várias histórias disso, não preciso contar várias histórias, né? Eu acho que a grande mudança de jogo nessa história, pelo mundo moderno que a gente teve, eu acho que foi a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, em por volta de 2015, 2016, tomou um tombo bravo, 2010, 2012, tomou um tombo bravo de mercado. Quando foi pro IPO, tentou abrir na bolsa e tal, primeira vez. O que precisou ser feito naquela mudança? Naquela época, o Fred Trajano, que era o trainee da empresa, era o filho que foi estudar fora e tudo mais, foi alçado ao posto de CEO, o posto que ele ocupa até hoje, né? Naquele momento, porque para mostrar uma liderança nova, para mostrar que era um novo feeling, para mostrar que a empresa ia mudar e pivotar aquilo que ela estava fazendo, fazer algo diferente, certo? Deu no que deu, foram os grandes anos da Luiza naquele momento, eles cresceram, ramparam o que aconteceu, né? Mas foi um momento que eu acho que o mercado acordou para falar assim, eu acho que eu não vou saber tocar um negócio daqui 10 anos. Eu acho que eu preciso acordar com um novo mais digital, com mais inovação, e eu acho que aí a gente começou a dar mais autonomia para essa segunda geração que estava chegando nos negócios, ou terceira, tá em alguns casos. Mas você vê hoje uma geração mais nova entrando no negócio com muito mais autonomia do que tinha no passado. Esse princípio da autonomia para mim foi a grande mudança de chave do varejo. E aqueles que ainda são resistentes a dar essa autonomia, a pensar diferente, ao testar modelos, são aqueles que infelizmente vão ficar para trás. Eles vão ficar para trás. Porque a empresa vai ser enterrada junto com o dono. E no geral isso implica em margem. Isso a gente tem falado em todos os podcasts que a gente teve aqui. O varejo ele passa por episódios de inovação, esses breakthroughs de inovação. Quem compra, quem adere, passa para a fase 2. Quem não passa é um filtro, né? É uma peneira. E o cara acaba sendo prejudicado em margem. Podemos falar de N marcas que morreram por causa disso aqui. Então, o que a gente está falando dos 30 anos igual, cara, sabe o que eu falo que não é igual? Porque qual que é o maior software de varejo do mundo? Excel. Todo mundo. É o ERP. Excel rodando em paralelo. É o Excel rodando em paralelo. Só que, cara, e quando não tinha? Da mesma forma que às vezes o cara é reticente a alguma coisa nova, assim, então vamos fazer assim, ó. Corta Excel e e-mail da tua empresa. E telefone celular também não precisa. Se é igual era há 30 anos atrás, exato. Né? Não é. E aí a gente está falando de um monte de coisa que mexeu na velocidade de comunicação, na velocidade de transferência de arquivo e na capacidade de processamento. E isso está acontecendo o tempo todo. Então assim, se você faz um joguinho, um mind game com um varejista, fala assim, vamos fazer um exercício, futurologia, você acha que daqui a 100 anos, evolução dos computadores, né? Você acha que vai ter coisa diferente que pode mudar o seu negócio? O cara, eu acho que ele vai te responder, ele vai falar assim... Eu costumo, Paulo, pegar mais pesado. Sim. Eu costumo agora, pegar mais pesado. se pode estar lá na frente, por que não tem nada acontecendo agora?
Né? Mas eu costumo pegar mais pesado. Você pega um líder de empresa que está há muito tempo, vamos supor que ele deve ter uma faixa de idade de 60 anos, mais ou menos assim, dono do negócio, né, com essa segunda geração entrando e tal. Falei, quantos anos mais você pretende ficar à frente do negócio? Mais 10. Como é que vai estar a tua empresa daqui a 10 anos? Como é que você vai preparar a empresa para você tirar o pé dela e deixar os seus filhos ou executivos tocar o negócio para os seus próximos? Dá até um arrepio. Não, mas essa história. Porque 10 anos passa muito rápido, cara. Sim. 10 anos passa muito rápido nessa gestão, nessa inovação e em tudo que pode acontecer. Há 2 anos, se eu falasse sobre inteligência artificial, seria um ET. Eu estava falando da NASA, estava falando da Stark, estava falando de outras coisas ali, de outro mercado, Vale do Silício e tal. A gente fala uma coisa acessível só para qualquer um. Então isso aconteceu em 2 anos, uma transformação que aconteceu em apenas 2 anos. Na verdade, aconteceu apenas em 1 ano. Né? Em 1 ano, rapidamente, já tomou de assalto. Assim, o que vai estar na nossa pista daqui a 2 anos? É imprevisível. É imprevisível. O que vai fazer a gente chegar nesses 2 anos? Resiliência, transformação. Uma empresa resiliente é uma empresa à prova de futuro. É uma empresa que, o que vier, o futuro que vier, ela vai se adaptar. O problema é que as empresas não estão acostumadas a adaptar. Sim, é uma delícia fazer aquilo que eu faço e sempre deu certo. É uma delícia não precisar mudar e continuar fazendo todo dia a mesma coisa igual. É maravilhoso, mas é inviável, é impraticável. Não dá para você ficar abraçado nisso. É uma âncora que vai te levar para baixo. Ela não vai te levar para cima, nunca, principalmente para frente. Ela não vai te ajudar a crescer. Então a questão das empresas hoje, principalmente, é ter uma iniciativa aberta. Hoje eu falo abertamente, falo, olha, eu faço palestra, falo, tá aqui o PDF da minha palestra, faça o que quer, distribui. Por quê? Eu tenho plena certeza que daqui a 1 ano ou 2 anos, tudo que eu estou num palco falando vai ter mudado. Eu não tenho esse medo de segurar um conteúdo. Então, por quê? Porque eu acho que o mundo muda muito rápido. Então, o negócio do supermercado pode não ter na prática mudando tanto assim quanto a gente esperava ou diria que deveria ter mudado. Mas ele está mudando. As empresas estão fazendo diferente, com mais canais, com mais serviços, com maior necessidade de ser mais ágil naquilo que faz. Então, hoje a gente fala em menos depósito e mais reposição picada com velocidade. A gente fala numa questão de pricing, né? Que eu tenho um preço dinâmico quase do produto. Né? Dentro do que eu posso fazer na legislação, não pode mudar no meio do dia, tá, a história toda, mas eu tenho que estar atento a tudo isso. Pode fazer aquela pesquisa de mercado, o cara vai uma planilha no meio da cidadezinha, arriscar preço, para passar para outro Zé, passar para outra planilha, para outro cara, com até etiqueta. Cara, você está morto. Até lá já mudou tudo. Então, assim, por exemplo, eu brinco em palestra. Paulo, você tá com fome, sabe onde você liga uma pizzaria e você fala assim, cara, ô, da pizzaria do bairro, tudo bem, Infopizza, tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, ó, eu queria uma pizza de mussarela. Beleza, seu Paulo, daqui 3 horas tá na tua casa, você aceita? Não. Por que você não aceita? Eu tô com compra e venda. Eu tô com fome agora. Mas por que você aceita? Por que você acha que 3 horas é muito tempo? Porque o caso, eu fui condicionado a ligar para a pizzaria e ter uma pizza em menos de 1 hora em casa. Esse porque ninguém do mercado te entrega. Eu tenho como padrão de serviço, disso. Exato. O padrão de serviço. O problema do varejista é esse, ele continua fazendo a coisa ao mesmo tempo e ele não percebe que a régua sobe. A régua está subindo cada vez mais rápido, o cara não está acordando. Por exemplo, 15 anos atrás, você lembra o que era comprar um livro na internet? Você estava no Submarino, ninguém mais ia lá. Cara, você estava no Submarino, né? Submarino, e você comprava o livro em 15 a 20 dias úteis para você receber na tua casa. Mas cara, não, isso era bem selva ainda no Brasil, né? Tudo bem, mas eu tô falando pra você uma mudança de 15 anos. A gente tá falando como é que é o negócio do cara daqui 10 anos. Sim. Você imagina quanto assustador pode ser a velocidade de progressiva que a gente tá, como vai ser daqui 10 anos. Então assim, o cara tem que comprar esse negócio hoje. Se você comprar um livro e chegar no outro dia, talvez você vai escolher outro canal. Não é o canal que você vai querer. Então o mundo tá crescendo, a régua tá subindo muito rápido. A questão do varejista é se adaptar rapidamente. Ele precisa entender. Cara, precisa fazer tudo que o mundo manda fazer? Não, mas você precisa testar. Você precisa testar as pequenas coisas. Testar tudo, né? Mas erra rápido. Aprende rápido se aquilo funciona ou não pra você. Fail fast. Fail fast. Fail fast. Ô Matheus, falando em fail fast, a gente acabou de ter um fail aqui. Apagou a luz, ainda não acabou o brilho. Mas pra gente encerrar então o nosso papo, falando de fail fast, passa uma mensagem aí pro setor varejista, nesse contexto todo aqui de inovação que a gente está falando. Cara, o mundo vai andar rápido, independente se você resolver parar. Essa é a grande frase. Acho que o mundo vai continuar a correr e andar rápido, independente se você parar. Então você pode resolver parar. Mas o mundo vai continuar a andar, ele vai continuar a ter transformação, ele vai continuar a mudar. Então a questão principal é o seguinte: ninguém está exigindo que você saia correndo uma super maratona, né? Eu nunca corri na vida, eu vou correr uma maratona de 20 km, você vai morrer. Mas começa com um passinho na praça, começa a ampliar aquilo cada vez mais, ter mais massa, mas é o seguinte,
Comece nas pequenas coisas. Comece nos pequenos testes, dando voz às pequenas ideias, executando as pequenas tarefas. Quanto menor esse tijolinho for e mais prático for fazer essas pequenas mudanças, as mudanças grandes vão se tornar mais fáceis na sua empresa. Não vai ser difícil. Só para a gente fechar, se eu perguntar para você o que é a Amazon, provavelmente vai falar, a empresa do Jeff Bezos, que tem a livraria online, que montou o marketplace, virou o ecossistema. Se eu catar um moleque de 5 anos e perguntar o que é a Amazon, eu vou falar assim, é a Alexa. Isso mostra empresas que estão continuamente evoluindo, criando novos consumidores, buscando novos mercados, e a gente nem percebe. Assim, continua a evoluir, cara. Abre a sua mente, tá? Nem tudo que você fez nos últimos anos é garantia que vai dar certo nos próximos anos. É simples quanto isso. É o arroz e feijão do que a gente está falando. Muito bom, muito bom. Caio, brigadão. Obrigado, cara. Valeu. Cara, muito boa a conversa.